Na calçada fria de uma rua movimentada, uma menina dorme profundamente sobre um cobertor fino e um pequeno travesseiro rosa. Seu rosto inocente não percebe o perigo que se aproxima. Um homem de terno elegante inclina-se sobre ela, despejando água gelada de um balde metálico. A crueldade do ato é palpável, mas ao fundo, um majestoso cavalo branco observa a cena. Seus olhos inteligentes fixos na criança indefesa. O que acontece em seguida surpreenderá a todos e mudará para sempre o destino da pequena órfã. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O vento cortante de dezembro soprava impiedoso pelas ruas desertas do centro financeiro, carregando consigo folhas secas e papéis descartados que dançavam em redemoinhos solitários. Na calçada fria, próxima a um imponente edifício empresarial, uma pequena figura se encolhia sob cobertores finos, tentando preservar o pouco calor que seu corpo frágil conseguia gerar. Clara, com apenas 11 anos, usava uma almofada rosa desbotada como travesseiro. Sua única lembrança tangível de uma vida anterior, quando tinha um verdadeiro lar. Seu sono inquieto era povoado por memórias fragmentadas, o cheiro de café fresco nas manhãs na fazenda, o relinchar alegre dos cavalos no estábulo, o sorriso gentil de sua mãe. Mas essas lembranças doces sempre se dissolviam na mesma cena angustiante. Homens de terno invadindo sua casa, papéis sendo assinados com mãos trêmulas, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de seus pais. E então, o vazio. O desaparecimento inexplicável que a deixou sozinha no mundo. E respiração suave de Clara formava pequenas nuvens no ar gelado da madrugada. Seus dedos, mesmo protegidos por luvas sem dedos encontradas no lixo, estavam roxos de frio. Mas ela havia aprendido a sobreviver. Sua inteligência aguçada, desenvolvida nas ruas como mecanismo de defesa, a ajudava a encontrar os lugares mais seguros para dormir, identificar pessoas confiáveis para pedir ajuda e, principalmente, reconhecer aquelas de quem deveria manter distância. O som de passos elegantes quebrou o silêncio sepulcral da noite. Sapatos italianos de couro batiam ritmicamente contra o concreto, aproximando-se com precisão calculada. Clara, mesmo dormindo, registrou inconscientemente a mudança no ambiente. Um instinto desenvolvido após meses nas ruas. O homem que se aproximava vestia um terno impecável que devia custar mais do que toda a comida que ela havia conseguido no último mês. Ricardo Montenegro, empresário conhecido por sua ambição implacável e métodos questionáveis, carregava um balde metálico com água gelada. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, agora brilhavam com uma fúria contida. A pequena mendiga tinha ousado interferir em seus negócios, e ele garantiria que ela nunca mais cometesse esse erro. Sem hesitação, Montenegro ergueu o balde e despejou seu conteúdo sobre a menina adormecida. A água gelada penetrou instantaneamente os cobertores finos, atingindo a pele de Clara como milhares de agulhas congelantes. Ela acordou em choque, um grito sufocado escapando de seus lábios trêmulos. "Isso é para você aprender a não se meter nos meus negócios", ele sibilou, inclinando-se para que ela pudesse ver seu rosto claramente. "Da próxima vez que você tentar interferir com algo que não lhe diz respeito, não serei tão gentil." Clara tremia violentamente, tanto de frio quanto de medo, mas seus olhos verdes enfrentaram os dele com uma mistura de terror e determinação. Mesmo encharcada e tremendo, algo em seu olhar comunicava uma força interior que Montenegro não esperava encontrar em uma criança de rua. O que o empresário não percebeu em sua fúria cega foi que não estavam sozinhos naquela cena de crueldade. Próximo dali, amarrado a um poste decorativo, seu valioso cavalo de competição
observava tudo. Campeão, um magnífico puro-sangue branco premiado em diversas competições internacionais, acompanhava a cena com olhos que pareciam refletir mais humanidade que seu próprio dono. O animal moveu-se inquieto, suas orelhas se contraindo em resposta aos soluços abafados de Clara. Havia algo familiar naquela menina que despertava memórias antigas em Campeão. Talvez o cheiro distante de feno fresco que ainda impregnava suas roupas, ou a maneira como ela havia cuidadosamente dobrado seus poucos pertences antes de dormir, revelando uma organização típica de quem já cuidou de animais. Montenegro afastou-se com passos firmes, satisfeito com sua demonstração de poder. O som de seus sapatos caros foi diminuindo gradualmente, deixando para trás apenas o som dos dentes de Clara batendo e sua respiração entrecortada. A menina tentou se levantar, mas seus membros estavam dormentes de frio. Seus cobertores, agora encharcados, eram inúteis contra a temperatura próxima de 0 daquela madrugada. Campeão observou quando ela finalmente conseguiu se arrastar para um beco próximo, deixando para trás a almofada rosa, agora uma massa molhada e suja. O cavalo relinchou suavemente, puxando a corda que o prendia. Seus olhos inteligentes alternavam entre a direção que seu dono havia tomado e o beco onde a menina havia desaparecido. A alguns andares acima, uma luz se acendeu em uma janela. Uma senhora idosa, acordada pelo barulho, havia testemunhado toda a cena. Suas mãos enrugadas tremiam enquanto discava um número em seu telefone antigo, mas ninguém atendeu a chamada. Lá embaixo, Clara se encolhia contra uma parede, sua tosse áspera ecoando no beco vazio. A noite estava apenas começando e o destino estava prestes a tecer uma trama inesperada, entrelaçando as vidas de uma menina de rua, um cavalo de competição e todos aqueles que cruzassem seu caminho. Clara sentia cada respiração como uma punhalada em seu peito. O ar frio da madrugada, combinado com suas roupas encharcadas, transformava cada inspiração em um exercício de resistência. Seus pensamentos, normalmente tão aguçados e alertas, começavam a ficar nebulosos. Ela sabia que precisava se mover, encontrar um lugar mais quente, mas seus membros pareciam feitos de chumbo. A tosse que a acometia ficava cada vez mais preocupante, sacudindo seu corpo pequeno, com espasmos violentos. Em seus momentos de lucidez, Clara se perguntava se tinha valido a pena. A conversa que ela havia escutado alguns dias antes ecoava em sua mente. Homens em ternos caros discutindo como enganariam um investidor, rindo da ingenuidade alheia enquanto planejavam roubar milhões. Ela não conseguiu ficar calada, não depois de ver sua própria família perder tudo para pessoas como aquelas. Quando o investidor chegou para a reunião final, Clara reuniu toda sua coragem para abordá-lo. "Moço", ela havia dito, sua voz tremendo, mas determinada. "Ele não está sendo honesto com o senhor. Ouvi ele dizer que vai pegar seu dinheiro sabendo que o negócio vai falhar." O homem, inicialmente cético, havia olhado nos olhos dela por um longo momento. Algo na honestidade cristalina daquele olhar verde o convenceu a, pelo menos, investigar mais a fundo. O negócio milionário foi cancelado, e agora Clara pagava o preço por sua integridade. Um som peculiar interrompeu seus pensamentos nebulosos, o ruído rítmico de cascos contra o asfalto. Clara tentou levantar a cabeça, mas o mundo girou violentamente ao seu redor. Através de sua visão embaçada, ela distinguiu uma forma branca e imponente se aproximando. O magnífico cavalo do empresário estava ali, suas crinas prateadas brilhando sob a luz fraca dos postes. Campeão se aproximou cautelosamente, suas orelhas atentas, captando cada som da respiração difícil da menina. O animal abaixou sua cabeça majestosa, soprando suavemente contra o rosto de Clara. O hálito quente do cavalo
provocou uma memória distante em sua mente febril. Manhãs na fazenda, o cheiro de feno fresco, o calor reconfortante dos animais que ela tanto amava cuidar. Com um movimento surpreendentemente delicado para um animal tão grande, Campeão se deitou ao lado dela, oferecendo o calor de seu corpo como escudo contra o frio impiedoso. Clara instintivamente se aproximou, seus dedos gelados encontrando conforto na pelagem macia do cavalo. Era como se uma conexão antiga e profunda tivesse sido reativada. Uma linguagem silenciosa que ela havia aprendido ainda pequena, quando passava horas nos estábulos da fazenda de seus pais. No apartamento acima do beco, Dona Beatriz observava a cena incomum com lágrimas nos olhos. A antiga professora de literatura havia testemunhado o ato cruel do empresário e tentado chamar a polícia. Mas sabia que uma denúncia anônima dificilmente seria levada a sério àquela hora da noite. Agora, vendo o cavalo proteger a menina, ela sentia que não podia mais apenas observar. Com movimentos decididos apesar da artrite que endurecia suas juntas, Dona Beatriz reuniu cobertores limpos, uma garrafa térmica com chá quente e algumas roupas antigas que guardava para doação. Sua neta sempre dizia que ela se metia demais na vida dos outros. Mas como ignorar uma criança morrendo de frio em sua calçada? Enquanto a senhora descia as escadas com dificuldade, Clara começava a delirar. Em sua mente confusa, estava de volta à fazenda. Podia sentir o cheiro da terra molhada após a chuva, ouvir o relinchar alegre dos cavalos no pasto, ver sua mãe alimentando as galinhas no quintal. A realidade e as lembranças se misturavam em um caleidoscópio febril de imagens e sensações. Campeão permanecia vigilante, seu corpo grande servindo como barreira contra o vento cortante. De tempos em tempos, ele tocava suavemente o rosto da menina com seu focinho, como se verificando sua temperatura. O instinto do animal, aguçado por anos de convivência com humanos, alertava que algo estava muito errado. O som da porta do prédio se abrindo fez o cavalo erguer a cabeça, tenso. Seus músculos poderosos se contraíram, prontos para defender a menina se necessário. Mas o que ele viu foi uma senhora idosa se aproximando cautelosamente, carregando uma pilha de cobertores e algo que emitia um vapor reconfortante. Dona Beatriz parou a alguns metros de distância, impressionada com a cena à sua frente. O cavalo de competição que ela costumava ver nas manchetes de jornais locais estava ali, protegendo uma menina de rua como se fosse sua cria. Era o tipo de coisa que ela teria usado como exemplo em suas aulas de literatura. A nobreza dos animais contrastando com a crueldade humana. "Calma, menino", ela murmurou suavemente, dando um passo hesitante na direção deles. "Também quero ajudar." Campeão estudou a senhora por alguns momentos, seus olhos inteligentes avaliando suas intenções. Finalmente, ele relaxou, permitindo que ela se aproximasse da menina tremendo de febre. O amanhecer encontrou o centro financeiro em polvorosa. Funcionários do luxuoso centro equestre particular de Ricardo Montenegro corriam de um lado para outro, seus rostos tensos refletindo o pânico crescente. Campeão, o valioso cavalo de competição, havia desaparecido durante a noite. O animal, avaliado em milhões e favorito para o próximo campeonato nacional, simplesmente não estava em seu estábulo quando os tratadores chegaram para os cuidados matinais. Montenegro foi informado da notícia enquanto tomava seu café da manhã gourmet na cobertura. A xícara de porcelana francesa se estilhaçou contra a parede quando ele recebeu a ligação. Seus olhos, normalmente frios e controlados, agora queimavam com uma fúria barely contida. Primeiro a pequena mendiga havia arruinado seu negócio milionário e agora seu cavalo premiado desaparecia. "Encontrem-no", vociferou ao telefone. "Vasculhem cada beco, cada rua desta cidade, e se descobrirem que aquela pivete tem algo a ver com isso..."
Deixou a ameaça no ar, sua mente já arquitetando formas de vingança. Enquanto isso, no modesto apartamento de Dona Beatriz, Clara lutava contra uma febre alta. A senhora havia conseguido, com a ajuda de um vizinho, levar a menina para seu lar na noite anterior. Agora, sentada ao lado da cama improvisada no sofá da sala, ela alternava compressas frias na testa da garota enquanto consultava repetidamente um termômetro antigo. "Mãe", Clara murmurava em seu delírio febril, "os cavalos. Precisamos salvar os cavalos." Suas mãos pequenas agarravam os cobertores como se fossem rédeas, seus olhos movendo-se inquietos sob as pálpebras fechadas. Dona Beatriz suspirou, preocupada. A febre não cedia, e ela começava a considerar seriamente chamar um médico, apesar dos riscos. Como explicaria a presença de uma menor desacompanhada em sua casa? Mas sua consciência não permitiria que ela simplesmente observasse a menina definhar. Uma batida suave na janela da sala interrompeu seus pensamentos. Ali, do lado de fora do apartamento térreo, estava Campeão. O cavalo havia encontrado um modo de contornar o prédio até alcançar a janela que dava para um pequeno jardim lateral. Seus olhos inteligentes fixaram-se na forma adormecida de Clara e um relincho suave escapou de suas narinas. "Shh!" Dona Beatriz levou o dedo aos lábios, temendo que o barulho atraísse atenção indesejada. Para sua surpresa, o cavalo pareceu compreender, baixando a cabeça em um gesto quase humano de aquiescência. O som de vozes aproximando-se fez Campeão recuar para as sombras do jardim. 2 homens uniformizados passaram pela rua, conversando em tons urgentes sobre um cavalo desaparecido. O animal permaneceu perfeitamente imóvel, sua pelagem branca camuflada entre as folhagens do jardim mal cuidado. Clara escolheu esse momento para despertar brevemente de seu estupor febril. Seus olhos verdes, embora nublados pela doença, focalizaram a janela onde Campeão se escondia. Um pequeno sorriso curvou seus lábios ressecados. Dona Beatriz observava a interação com fascínio. Em seus anos como professora, havia ensinado dezenas de textos sobre a conexão especial entre humanos e animais, mas nunca havia testemunhado algo assim pessoalmente. Havia uma comunicação silenciosa acontecendo ali, algo que transcendia as barreiras entre espécies. A febre de Clara começou a ceder gradualmente ao longo da manhã, como se a presença de Campeão exercesse algum efeito curativo sobre ela. A menina alternava entre momentos de lucidez e sonolência, mas seus delírios haviam diminuído. Durante os períodos em que estava acordada, seus olhos invariavelmente buscavam a janela onde o cavalo mantinha sua vigília silenciosa. "Shh, descanse agora." Dona Beatriz passou a mão pelos cabelos úmidos da menina. "Mais tarde, conversamos sobre isso." Mas sua mente já trabalhava, conectando os pontos. A crueldade que testemunhara na noite anterior, os delírios da menina sobre salvar cavalos, a devoção inexplicável de um animal de competição por uma criança de rua. Havia uma história maior ali, esperando para ser descoberta. No jardim, Campeão permanecia atento, seus sentidos aguçados captando cada movimento na rua. Ele podia ouvir os grupos de busca se aproximando e se afastando, mas algo mais forte que seu treinamento o mantinha ali, protegendo a pequena humana que havia despertado nele memórias de um tempo em que cavalos eram tratados com gentileza, não como máquinas de competição. À medida que o sol da tarde começava a baixar, Dona Beatriz enfrentava um dilema cada vez maior. Clara estava mais lúcida agora, sua febre finalmente controlada, mas a situação como um todo parecia mais complexa a cada momento. Do lado de fora, Campeão havia encontrado um local mais reservado no pequeno jardim lateral, parcialmente escondido por um antigo pé de jabuticaba que a senhora nunca tivera coragem de remover. Dona Beatriz,
Clara chamou suavemente do sofá, sua voz ainda rouca. A senhora não vai ter problemas por minha causa, vai? Os olhos verdes da menina estavam cheios de preocupação genuína, uma maturidade além de seus anos refletida em seu olhar. A senhora sorriu, ajustando os óculos de armação antiga. Não se preocupe com isso, querida. Preocupações são para pessoas velhas como eu. Mas enquanto falava, sua mente trabalhava nas possíveis ramificações de sua decisão impulsiva. Abrigar uma menor desacompanhada já era complicado o suficiente. Esconder um cavalo de competição valorizado em milhões era algo completamente diferente. Um relincho suave vindo do jardim atraiu a atenção de ambas. Clara tentou se levantar, mas Dona Beatriz a impediu com gentileza. Ele está bem, assegurou. Mas você precisa me contar mais sobre essa história. Como uma menina que claramente entende tanto de cavalos acabou nas ruas. Bem, Dona Beatriz acomodou-se em sua poltrona preferida, aquela que havia acompanhado décadas de leituras e correções de provas. Histórias longas são minha especialidade. Fui professora de literatura por 45 anos. A menina respirou fundo, reunindo coragem. Morávamos em uma fazenda, começou, sua voz baixa, mas firme. Não era grande, mas era nossa. Papai criava cavalos, não para competição, mas para ecoterapia. Ajudávamos crianças especiais, pessoas que precisavam de cura. Seus olhos se iluminaram momentaneamente com a lembrança. Mas então, continuou, sua voz tremendo ligeiramente, o banco começou a pressionar, algo sobre a hipoteca. Eu não entendia bem na época. Papai tentou explicar que o trabalho que fazíamos era importante, que estávamos ajudando pessoas, mas eles só queriam saber de números. Dona Beatriz observou como a postura da menina mudava enquanto ela falava, alternando entre momentos de força e vulnerabilidade. Do jardim, Campeão mantinha suas orelhas voltadas para a janela, como se também estivesse absorvendo cada palavra. O homem do banco, Clara engoliu em seco. Ele veio com outros homens de terno. Falaram sobre desenvolvimento, progresso, aproveitamento do terreno, mas o que eles realmente queriam era nossa terra. Suas mãos pequenas se fecharam em punhos. E então, uma noite, papai e mamãe, eles simplesmente sumiram. Clara assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Deixaram um bilhete dizendo que iam tentar resolver tudo, que voltariam logo, mas não voltaram. E depois de algumas semanas, os homens de terno vieram de novo. Disseram que a propriedade estava abandonada, que tinham direito legal. Eu fugi antes que pudessem me levar. Um som agitado veio do jardim, como se Campeão respondesse à angústia na voz da menina. Dona Beatriz levantou-se de sua poltrona, aproximando-se para abraçar Clara. O homem que jogou água em você, Dona Beatriz perguntou suavemente, ele tem alguma conexão com o banco que tomou sua fazenda? A senhora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O nome era conhecido. Montenegro era uma figura proeminente na cidade, seu rosto frequentemente estampado em matérias sobre negócios e eventos sociais. Se ele estava realmente envolvido no desaparecimento dos pais de Clara. Precisamos mantê-lo seguro, Clara sussurrou, preocupação transparecendo em sua voz fraca. Ele não pode voltar para lá. O Montenegro, ele machuca os cavalos quando eles não ganham. Eu vi as marcas nas pernas do Campeão quando ele se deitou perto de mim ontem. Dona Beatriz ajustou seus óculos, uma determinação crescente em seu olhar. Anos de experiência lhe diziam que estava diante de algo muito maior do que inicialmente imaginara. A questão agora era, o que uma professora aposentada e uma menina de rua poderiam fazer contra um dos homens mais poderosos da cidade? Tia Bia, é a Helena. A voz do outro lado da linha pertencia à sua antiga aluna, agora veterinária no maior centro equestre da região.
A senhora deixou uma mensagem estranha na minha secretária eletrônica ontem à noite. Algo sobre precisar de ajuda urgente. Preciso de sua ajuda com uma situação delicada. A senhora lançou um olhar pela janela, onde Campeão permanecia escondido. Seria possível você vir até minha casa agora? E, Helena, venha sozinha, por favor. 40 minutos depois, Helena estacionava seu carro no pequeno pátio dos fundos do prédio, longe de olhares curiosos. A veterinária, uma mulher de 40 anos com cabelos grisalhos prematuros e olhos gentis, não estava preparada para a cena que encontrou no apartamento de sua antiga professora. Seus olhos profissionais imediatamente avaliaram a menina no sofá, desnutrida, com sinais claros de uma recente exposição ao frio, mas sendo bem cuidada. Depois, seu olhar captou o movimento no jardim e ela congelou. Durante a hora seguinte, Clara e Dona Beatriz relataram os eventos das últimas 24 horas. Helena escutou em silêncio seus anos de experiência com casos de abuso animal, deixando-a cada vez mais perturbada com os detalhes. Meu Deus, murmurou ao encontrar as cicatrizes antigas sob a pelagem. Isso é consistente com o uso de esporas elétricas, prática proibida em competições há anos. Seus dedos experientes encontraram outras marcas, e aqui, contenção inadequada, provavelmente após treinos particularmente brutais. Helena se voltou para a menina, uma expressão pensativa em seu rosto. Você tem experiência com cavalos? A veterinária assentiu, impressionada. Essa é uma sabedoria que muitos profissionais demoram anos para aprender. Voltou-se para Dona Beatriz. Tia Bia, posso oferecer abrigo temporário para Campeão no nosso centro de reabilitação. Temos protocolos de sigilo e experiência em lidar com casos sensíveis de abuso. Deixe isso comigo, Helena sorriu, um brilho determinado em seus olhos. Tenho contatos na Federação Equestre. Se conseguirmos documentar adequadamente esses sinais de abuso, podemos iniciar uma investigação oficial. Montenegro pode ser rico e influente, mas a Federação leva muito a sério o bem-estar dos animais. Helena estudou a garota por um momento. O centro tem um programa educacional em parceria com uma escola local. Oferecemos aulas de equitação e cuidados básicos com cavalos para jovens em situação de vulnerabilidade. Seria uma cobertura perfeita para mantê-la próxima de Campeão enquanto resolvemos essa situação. Melhor que isso, Helena sorriu gentilmente. Você poderia nos ajudar a salvar cavalos que precisam de cura, exatamente como fazia com seu pai. Dona Beatriz endireitou os ombros, aquela postura que gerações de alunos aprenderam a respeitar. Então precisamos agir rápido. Helena, você consegue tirar o cavalo daqui sem ser vista? Tia Bia, a senhora tem uma manta velha, algo que possamos usar para cobrir Campeão? Perguntou, já se movendo em direção ao jardim. E Clara, querida, você consegue acalmá-lo enquanto eu preparo tudo? Campeão respondeu imediatamente, suas orelhas se movendo na direção do som. Clara continuou o assobio enquanto se aproximava dele no jardim, suas mãos pequenas estendidas em um gesto tranquilizador. A veterinária trabalhou rapidamente, cobrindo as partes mais distintivas de Campeão, seu pescoço e dorso brancos como neve, que eram sua marca registrada nas competições. O cavalo permaneceu surpreendentemente calmo durante o processo, como se compreendesse a necessidade de sigilo. Meu carro está nos fundos, Helena explicou, checando os arredores. Se conseguirmos levá-lo até lá, sem sermos vistos, posso usar a entrada de serviço do centro equestre. Tenho autorização para entradas de emergência a qualquer hora. Estão fazendo uma busca porta a porta, Dona Beatriz sussurrou, espiando pela cortina. Montenegro deve ter dito que seu cavalo foi roubado. Por aqui.
Helena indicou um caminho através do jardim lateral, onde uma antiga cerca de madeira as separava do terreno vizinho. Se cortarmos caminho pelo terreno baldio, chegamos aos fundos sem passar pela frente do prédio. As batidas na porta do apartamento de Dona Beatriz começaram exatamente quando eles alcançaram a cerca dos fundos. A senhora olhou para trás, uma expressão decidida em seu rosto enrugado. Ora, querida, não se preocupe. Não é todo dia que uma professora aposentada tem a chance de participar de uma aventura dessas. Seus olhos brilhavam com uma vivacidade que Helena não via desde seus tempos de escola. Além disso, quero ver a cara deles quando encontrarem uma velhinha surda que demora 15 minutos só para chegar até a porta. Enquanto Dona Beatriz retornava para o apartamento, Helena e Clara guiaram Campeão através do terreno baldio. O cavalo se movia com uma graciosidade surpreendente, como se entendesse a necessidade de sigilo. Seus cascos, normalmente ruidosos no asfalto, mal faziam som na terra macia. Clara sufocou uma risada, apesar da tensão do momento. A antiga professora estava dando um show digno de teatro. O interior da van havia sido modificado para acomodar um cavalo de maneira segura e confortável. Clara notou os equipamentos médicos organizados nas laterais, as mantas extras, os frascos de medicamentos, tudo indicando que este não era o primeiro resgate que Helena realizava. Vai dar tudo certo, ela prometeu, mais para si mesma do que para o animal. Vamos manter você seguro. O centro equestre administrado por Helena ficava nos arredores da cidade, uma propriedade extensa, cercada por áreas verdes. Na entrada principal, uma placa discreta anunciava: Centro de Reabilitação e Terapia Equestre Novo Amanhecer. Mas Helena guiou a van por uma estrada secundária, chegando a uma entrada de serviço parcialmente escondida por árvores antigas. Aqui é a nossa área de quarentena, explicou enquanto digitava um código em um painel eletrônico. Usamos para cavalos recém-resgatados ou em recuperação. Teremos privacidade total. Venham, Helena chamou, guiando-os por um corredor lateral. Este será o espaço do Campeão. Era a tia Bia, informou após desligar. A polícia foi embora, mas Montenegro está furioso. Aparentemente, ele dobrou a recompensa pela informação sobre o paradeiro de Campeão. Helena hesitou antes de responder. Clara, há algo que você precisa saber. Montenegro é um dos principais patrocinadores dos circuitos equestres da região. Ele tem olhos e ouvidos em praticamente todos os centros e clubes. Não podemos manter Campeão escondido indefinidamente. Vamos documentar tudo, Helena respondeu, pegando uma câmera profissional de um armário próximo. Cada marca, cada cicatriz, cada sinal de abuso. Vou chamar outros veterinários independentes para testemunhar. Montenegro pode ser poderoso, mas a Federação Equestre Internacional não tolera maus tratos. A veterinária aproximou-se, afastando cuidadosamente os pelos. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, sussurrou. É um microchip não autorizado. O som de motores aproximando-se interrompeu a conversa. Pela janela, viram 3 carros pretos entrando pela estrada principal do centro. Naquele momento, Campeão relinchou suavemente, empurrando Clara em direção a um fardo de feno no canto da baia. A menina olhou confusa por um momento, então seus olhos se iluminaram com compreensão. Todos os estábulos bem planejados têm saídas de emergência, Clara explicou, sua experiência na fazenda dos pais emergindo. Papai sempre dizia que cavalos são animais de fuga, precisam ter uma rota de escape em caso de incêndio. O som de vozes masculinas, aproximando-se, ecoou pelo corredor principal. Não havia mais tempo para hesitação. Clara e Campeão desapareceram pelo corredor de emergência exatamente quando a porta principal do estábulo se abriu. A última coisa que a menina ouviu foi a voz firme de Helena.
Clara nunca havia sentido tanta liberdade e medo ao mesmo tempo. Montada em Campeão, atravessando a mata preservada em velocidade controlada, ela alternava entre a exultação de estar novamente sobre um cavalo e a preocupação com o que havia deixado para trás. O som distante de vozes exaltadas ainda ecoava em seus ouvidos, mas Campeão sabia exatamente para onde ir, escolhendo instintivamente os caminhos mais seguros entre as árvores. A vegetação ficava cada vez mais densa à medida que avançavam. Clara mantinha-se abaixada, colada ao pescoço de Campeão, permitindo que os galhos passassem por cima deles. Anos cuidando de cavalos na fazenda de seus pais haviam lhe ensinado a confiar nos instintos dos animais, e Campeão claramente conhecia aquela região. Depois de quase 1 hora de cavalgada, chegaram a uma clareira parcialmente escondida por um conjunto de árvores antigas. Para surpresa de Clara, havia um pequeno galpão rústico ali, parcialmente coberto por trepadeiras. Campeão se dirigiu diretamente para ele, como se já conhecesse o local. O interior do galpão revelou uma história interessante. Havia fardos de feno antigos em um canto, baldes virados e alguns equipamentos de montaria cobertos de poeira. Era claramente um local de descanso para cavaleiros que faziam trilhas na região, mas parecia abandonado há algum tempo. O som de seu celular, um aparelho simples que Dona Beatriz havia insistido que ela aceitasse, interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem de Helena. Clara respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. A descoberta do chip ilegal mudava tudo. Não era mais apenas sobre salvar Campeão dos maus tratos. Agora tinham evidências concretas de práticas ilegais nas competições. Enquanto ajeitava um espaço confortável para Campeão com o feno disponível, Clara não pôde deixar de pensar em seus pais. O que diriam se a vissem agora, envolvida em uma conspiração para expor um empresário poderoso? Seu pai sempre dizia que cuidar de cavalos era uma responsabilidade sagrada, que exigia tanto coragem quanto compaixão. "Estou fazendo a coisa certa, não estou?" perguntou a Campeão, que a observava com seus olhos inteligentes. O cavalo se aproximou, encostando seu focinho suavemente em sua bochecha, um gesto de afeto que trouxe lágrimas aos olhos da menina. "Querida, você está bem? Helena me contou sobre o chip. Tenho uma antiga aluna que é jornalista investigativa. Ela está muito interessada na história, especialmente na conexão com o desaparecimento dos seus pais." Um barulho distante de helicóptero a trouxe de volta à realidade imediata. Rapidamente, Clara fechou melhor a porta do galpão e verificou se não havia frestas que pudessem revelar sua presença. Campeão permaneceu surpreendentemente calmo, como se entendesse a necessidade de silêncio. Enquanto o som do helicóptero se aproximava e se afastava, Clara aproveitou para examinar melhor o galpão. Em um canto, encontrou alguns cobertores velhos, mas ainda utilizáveis, e, sua descoberta mais valiosa, um kit de primeiros socorros equinos. Dentro dele, além dos itens médicos básicos, havia um pequeno diário. As páginas amareladas revelaram anotações sobre cavalos que haviam passado por ali, incluindo alguns pertencentes ao próprio Montenegro. O que mais chamou sua atenção foram as observações sobre lesões suspeitas e comportamentos anormais, datadas de anos atrás. "Clara, aqui é Marina, a jornalista amiga da Dona Beatriz. Precisamos conversar. O caso do chip ilegal pode ser a ponta de algo muito maior. Você se lembra de mais detalhes sobre o dia em que seus pais desapareceram?" "Tem algo muito maior acontecendo aqui", sussurrou para Campeão. "E acho que você sempre soube disso, não é?" A tarde avançava lentamente no galpão abandonado. Clara havia organizado as informações do diário em sua mente, tentando conectar os pontos. As anotações datavam de 3 anos atrás e eram assinadas apenas com as iniciais
MS. O autor, quem quer que fosse, havia documentado meticulosamente um padrão perturbador de lesões em cavalos de competição, especialmente nos pertencentes a Montenegro. Terceira ocorrência este mês, dizia uma das entradas. Cavalo apresentando sintomas inconsistentes com treinamento normal, suspeita de substâncias não autorizadas. Necessário investigar conexão com resultados surpreendentes nas últimas competições. Clara respondeu rapidamente, confirmando que estavam bem. Enquanto digitava, Campeão se aproximou da janela do galpão, suas orelhas alertas. Um momento depois, Clara também ouviu vozes distantes, aproximando-se através da mata. Tenho certeza que vi movimento nesta direção, disse uma voz rouca, e há trilhas recentes de cavalo no chão. Espera, disse a primeira voz agora mais próxima. Você conhece este lugar? Tem um galpão velho aqui. Os homens estavam a poucos metros da porta quando Clara puxou gentilmente o sino, criando um tinido suave que ecoou pela mata. Imediatamente, vários pássaros levantaram voo de uma árvore próxima, assustados com o som repentino. Os passos se afastaram rapidamente, seguindo na direção oposta ao galpão. Clara esperou até que os sons desaparecessem completamente antes de soltar a respiração que nem percebera estar segurando. Clara descobri algo importante. O banco que executou a hipoteca da fazenda dos seus pais, há registros de outras propriedades rurais que foram tomadas da mesma forma. Todas tinham algo em comum. Eram lugares perfeitos para treinamento particular de cavalos de competição. Eles precisavam de lugares isolados, murmurou, as ideias se conectando rapidamente em sua mente. Lugares onde pudessem treinar os cavalos sem supervisão, longe dos olhos da federação. Clara olhou para Campeão, que a observava com seus olhos expressivos. Quantos outros cavalos haviam passado pelo mesmo que ele? Quantas outras famílias haviam perdido suas terras para este esquema? Clara, você precisa ver isso. Encontrei um registro de funcionário do banco de 3 anos atrás, Miguel Santos, investigador interno. Desapareceu misteriosamente após começar a questionar certas transações imobiliárias. O sol começava a se pôr, lançando sombras alongadas através das frestas do galpão. Clara abraçou o diário contra o peito, sua mente correndo com as implicações de todas estas descobertas. Não era mais apenas sobre salvar Campeão. Era sobre expor uma conspiração que havia destruído vidas, tanto humanas quanto animais. A noite caiu sobre a mata preservada, trazendo consigo um silêncio pesado e uma escuridão que seria assustadora se não fosse pela presença reconfortante de Campeão. Clara havia conseguido improvisar uma pequena cama com os cobertores encontrados, mas o sono não vinha. Sua mente trabalhava incessantemente, conectando informações, formando teorias. Montenegro está isolado no escritório dele há horas. Os funcionários dizem que nunca o viram tão alterado. Começou a transferir grandes quantias de dinheiro para contas no exterior. Clara, acho que ele está planejando fugir. Consegui acesso a mais registros do banco. Nos últimos 5 anos, mais de 20 propriedades rurais foram tomadas em circunstâncias suspeitas. Todas tinham características específicas: isolamento, água em abundância, estrutura para cavalos. Clara sentou-se abruptamente, uma memória súbita surgindo em sua mente. Água em abundância, murmurou. Sua fazenda tinha uma nascente natural, algo que seu pai sempre dizia ser um tesouro inestimável. Na época do despejo, um dos homens de terno havia feito várias perguntas sobre a fonte de água. Por que eles precisariam tanto de água? Perguntou em voz alta. Campeão, que descansava próximo, ergueu a cabeça ao som de sua voz. Seus olhos inteligentes pareciam conter respostas que ela ainda não conseguia decifrar. O diário de MS estava aberto em seu colo.
Clara voltou algumas páginas, procurando algo específico que lembrava ter lido. Ali estava: consumo de água anormalmente alto nos estábulos isolados, cavalos apresentando sudorese excessiva após sessões de treinamento a portas fechadas. Os chips, o consumo de água, o isolamento, eles estavam testando as substâncias nos cavalos. Precisavam de lugares onde ninguém ouvisse os animais em sofrimento, onde pudessem usar quanta água quisessem para limpar as evidências. Meu Deus, Clara, isso faz sentido. As substâncias experimentais precisam ser eliminadas do sistema dos cavalos antes das competições oficiais. Por isso precisavam de propriedades com água em abundância, para mascarar os traços nos exames. Uma nova mensagem de Dona Beatriz interrompeu seus pensamentos. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pesquisas não autorizadas, testes em animais, substâncias experimentais. Todas as peças começavam a formar um quadro perturbador. As fotos começaram a chegar uma após a outra. Funcionários em eventos corporativos, reuniões, conferências. Clara passava por elas rapidamente até que seu coração parou por um segundo. Ali, em uma foto de 3 anos atrás, estava um homem que ela reconheceria em qualquer lugar. Clara, este homem é ou era Dr. Antônio Mendes, bioquímico renomado. Especializou-se em desenvolvimento de substâncias para aprimoramento de performance. Desapareceu no mesmo período que seus pais. Saiam daí! A resposta foi imediata. Montenegro deve ter descoberto sobre as investigações. Ele não vai deixar nenhuma evidência para trás, nem mesmo campeão. Enquanto se embrenhavam mais fundo na mata, guiados apenas pela luz da lua, Clara não podia deixar de pensar que estavam cada vez mais próximos de descobrir o que realmente havia acontecido com seus pais. A questão era: conseguiriam sobreviver para revelar a verdade? Através da escuridão da mata, Clara e Campeão se moviam como sombras silenciosas. Anos de experiência com cavalos permitiam que a menina sentisse cada mudança na postura do animal, cada hesitação, cada decisão de mudar de direção. Campeão, por sua vez, demonstrava uma compreensão quase sobrenatural da situação, escolhendo caminhos que ocultavam o som de seus cascos. O ruído dos veículos ficava cada vez mais distante, mas Clara sabia que não podiam baixar a guarda. Montenegro tinha recursos e, principalmente, muito a perder se a verdade viesse à tona. Seu celular vibrou, uma mensagem de Marina. Clara sentiu seu coração acelerar. Seria possível que... Seus pensamentos foram interrompidos por outra mensagem, desta vez de Helena. Para sua surpresa, encontraram uma pequena cachoeira, parcialmente escondida por rochas antigas. O local parecia estranhamente familiar, embora Clara tivesse certeza de nunca ter estado ali antes. A entrada terminava abruptamente, como se o autor tivesse sido interrompido. Clara desmontou cuidadosamente, suas pernas tremendo, não apenas pelo cansaço da cavalgada. Com as mãos trêmulas, Clara iluminou o espaço com a luz do celular. Era uma espécie de depósito, cuidadosamente camuflado na formação rochosa natural. Dentro, encontrou algo que fez seu coração parar por um momento. Uma pasta empoeirada com o símbolo do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Suas mãos tremiam enquanto abria a pasta. Dentro, encontrou documentos, fotos e, mais importante, um pendrive protegido em um envelope à prova d'água. Havia também uma carta endereçada simplesmente para quem encontrar a verdade. Se você encontrou isto, provavelmente já descobriu parte do esquema. Montenegro não está sozinho. Há pessoas poderosas envolvidas. Eles usam os bancos para tomar propriedades estratégicas, lugares isolados onde podem conduzir seus experimentos sem supervisão. Os cavalos são apenas o começo. Eles estão desenvolvendo substâncias que...
Rapidamente ela guardou tudo em sua jaqueta e montou novamente. Não havia tempo para ler o resto. Precisavam sair dali imediatamente. Confio em você, amigo, para onde você quiser ir. O cavalo atravessou a cachoeira com precisão impressionante, seus cascos encontrando apoio seguro nas pedras escorregadias. A água gelada encharcou Clara, mas ela mal sentiu. Sua mente estava focada nos documentos preciosos em sua jaqueta impermeável. Aguentem firme. O amanhecer está chegando, e com ele toda a verdade virá à luz. A Federação Equestre já está mobilizada, e a imprensa foi alertada. Montenegro não tem mais para onde correr. O túnel natural serpenteava através da rocha, seguindo um curso que parecia ter sido usado por gerações de animais silvestres. A única luz vinha do celular de Clara, que ela mantinha cuidadosamente protegido da umidade. Campeão se movia com surpreendente segurança na escuridão, como se conhecesse o caminho. Você já esteve aqui antes, Clara murmurou. Não era uma pergunta. O cavalo respondeu com um movimento suave de cabeça, confirmando sua suspeita. Era mais um mistério em uma noite cheia deles. Um som distante de água corrente começou a aumentar gradualmente. O túnel se alargava e Clara podia sentir uma brisa fresca. Estavam se aproximando de outra saída. Quando finalmente emergiram, a menina ficou sem fôlego. Estavam em um vale pequeno e protegido, cercado por paredes rochosas cobertas de vegetação. Mas o que realmente chamou sua atenção foram as estruturas parcialmente escondidas pela vegetação. Restos de cocheiras antigas, um pequeno galpão em melhor estado de conservação e, mais surpreendente, um laboratório improvisado. Clara, você não vai acreditar. Acabei de receber uma ligação anônima. Alguém do banco decidiu falar. Montenegro não está fugindo sozinho. Ele tem um helicóptero esperando e não está indo para o exterior. O destino é uma propriedade isolada, onde, segundo a fonte, tudo começou. E os experimentos principais não são feitos nos aras conhecidos. Existe um local, o primeiro que eles tomaram, onde tudo acontece. Uma fazenda com características únicas, nascente natural, cavernas, isolamento completo. Foi lá que descobri a verdadeira extensão do que estavam desenvolvendo. Ele está indo para minha antiga fazenda. É lá que tudo acontece. Por favor, precisam impedi-lo. Clara não precisou ler o resto. Sabia o que Helena havia descoberto. Com dedos trêmulos, continuou a ler a carta do Dr. Mendes. Lágrimas embaçavam a visão de Clara. Todo este tempo, seus pais não haviam abandonado ela. Estavam tentando protegê-la. Campeão relinchou suavemente, empurrando-a em direção ao laboratório abandonado. Dentro, além dos equipamentos cobertos de poeira, Clara encontrou algo que fez seu coração parar. Uma parede repleta de fotos e documentos, protegidos por plástico. O som do helicóptero ficava mais forte. Clara fotografou freneticamente cada documento com seu celular, enviando tudo para Helena, Marina e Dona Beatriz. Você, ele rosnou ao ver Clara. Você destruiu tudo. Anos de pesquisa, milhões em investimentos. Acabou, Clara disse, segurando-se na crina de seu protetor. Toda a verdade já está lá fora. Helena foi a primeira a abraçar Clara, seguida por Dona Beatriz, que havia insistido em vir junto com a polícia. Marina, a jornalista, documentava tudo com um olhar de admiração profissional. Mas tem mais, Marina acrescentou sua expressão séria. A polícia acabou de receber uma ligação da clínica particular mencionada nos documentos. Seus pais, Clara, eles estão vivos. Montenegro os mantinha na clínica. Marina continuou suavemente. Oficialmente como pacientes em tratamento experimental. Na realidade, eram prisioneiros. O Dr. Mendes também está lá. Todos estão sendo libertados agora. Não, Dona Beatriz confirmou, abraçando-a.
Eles tentaram proteger você, mantendo-a longe de tudo isso. Montenegro os ameaçou, disse que se não cooperassem, você seria a próxima paciente da clínica. Será devolvida à sua família, o policial confirmou, junto com uma indenização considerável. Melhor que isso, Helena sorriu. A federação quer transformar sua fazenda em um centro modelo de reabilitação para cavalos resgatados de situações de abuso. Com a experiência da sua família em ecoterapia, seria perfeito, e Campeão seria o primeiro residente permanente. Os outros cavalos de Montenegro também serão resgatados, Helena continuou. Já temos equipes veterinárias removendo os chips ilegais e iniciando tratamentos. Alguns precisarão de cuidados prolongados, mas todos terão uma chance de recuperação. Clara assentiu, acariciando o pescoço de Campeão. Vamos contar, sim, a história de todos nós, dos cavalos, do Dr. Mendes, dos meus pais, mas principalmente, ela sorriu para seu protetor equino. Vamos contar a história de um cavalo que escolheu salvar uma menina de rua. E com isso salvou muito mais que uma vida. Dona Beatriz enxugou uma lágrima. Sabe, em todos meus anos ensinando literatura, nunca encontrei uma história tão poderosa quanto esta. Às vezes, os maiores atos de heroísmo vêm dos lugares mais inesperados. O reencontro foi um turbilhão de abraços, lágrimas e palavras há muito guardadas. Seus pais, embora visivelmente afetados pelos anos de cativeiro, estavam ali, reais, vivos, de volta. O sol finalmente surgiu por completo, banhando o vale em luz dourada. Clara, ainda abraçada por seus pais, observou Montenegro sendo levado sob escolta policial. O homem que havia causado tanto sofrimento agora enfrentaria a justiça. 6 meses se passaram desde aquela manhã no vale. A antiga fazenda da família de Clara havia renascido, transformada no centro de reabilitação e terapia equestre Novo Recomeço. Os estábulos foram reconstruídos com amor e cuidado, projetados para proporcionar o máximo de conforto e segurança aos cavalos em recuperação. Naquela manhã de primavera, Clara estava de pé na varanda da casa principal, observando o nascer do sol com uma xícara de chocolate quente nas mãos. Seus pais, embora ainda em recuperação, haviam reassumido a administração da fazenda com o mesmo amor e dedicação de antes. O Dr. Mendes, após receber alta da reabilitação, havia se tornado consultor do centro, usando seu conhecimento para ajudar a identificar e tratar cavalos vítimas de experimentos ilegais. Sua experiência, embora nascida de circunstâncias trágicas, agora servia para curar e proteger. No pasto principal, Campeão pastava tranquilamente, sua pelagem branca brilhando sob a luz suave da manhã. Ao seu redor, outros cavalos resgatados dos aras de Montenegro aproveitavam sua nova liberdade. Cada um deles tinha uma história de superação. Cada um estava aprendendo a confiar novamente. Não consegui dormir, Clara admitiu. Estou nervosa com a inauguração oficial. De fato, carros já começavam a chegar pela estrada principal. Dona Beatriz foi uma das primeiras, insistindo em ajudar com os preparativos finais. A antiga professora havia se tornado presença constante na fazenda, oferecendo aulas para as crianças que participavam do programa terapêutico. Marina também estava lá, preparando uma reportagem especial sobre a transformação do local. Sua série de artigos sobre o caso Montenegro havia ganhado prêmios de jornalismo investigativo e, mais importante, havia inspirado investigações semelhantes em outras regiões. Bom dia, pequena! Clara sorriu, observando como Campeão imediatamente erguia a cabeça ao ouvir a voz da menina. O cavalo havia se tornado uma espécie de mentor para os outros animais, ajudando-os a superar seus medos e traumas. Você transformou uma tragédia em esperança, Helena comentou abraçando Clara.
não apenas para os cavalos, mas para tantas pessoas. As notícias sobre Montenegro também eram positivas. O empresário havia sido condenado por múltiplos crimes e suas propriedades ilegalmente adquiridas estavam sendo devolvidas às famílias originais ou transformadas em centros de preservação ambiental. Clara respirou fundo e caminhou até o pasto. Campeão veio imediatamente ao seu encontro, abaixando sua cabeça majestosa para receber um carinho. Clara observou os rostos sorridentes ao seu redor. Seus pais, orgulhosos e fortes, apesar das cicatrizes. Dona Beatriz, que havia oferecido o primeiro refúgio quando ela mais precisava. Helena, cuja coragem e profissionalismo haviam ajudado a expor a verdade. Marina, que transformara sua história em um chamado por justiça. Bem-vindos ao novo recomeço. Clara começou seu discurso, sua voz clara e confiante. Um lugar onde segundas chances não são apenas sonhos, mas realidade. Onde a cura acontece todos os dias, não apenas para os cavalos, mas para todos nós.